Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida para integrar a mesa principal dos trabalhos Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa. Sua Excelência, o desembargador Raimundo Amorim Cantuária, representando o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Ivan Ricardo Garizio Sartori. Sua Excelência, Dr. Paulo Juricic, Procurador de Justiça, representando o presidente da Associação do Ministério Público de São Paulo, Felipe Locke Cavalcante. Sua Excelência, Dr. Roberto Livianu, Promotor de Justiça e presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. E Sua Excelência, Dr. Mário Leite Barros Filho, eminente diretor da Academia de Polícia de São Paulo, representando o Delegado-Geral de Polícia, Dr. Luiz Maurício Souza Blazek. Nós iremos, no decorrer desta sessão solene, nominando as demais autoridades que aqui se fazem presentes ou se fizeram representar. Mas, de antemão, ressalto a honrosa presença de Sua Excelência, Dr. Paulo Salvador Frontini, ex-Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, a quem convido para integrar o camarote ao lado que pertence à mesa principal e peço a todos uma calorosa salva de palmas. Peço ao cerimonial que conduza as demais autoridades ao camarote aqui em extensão à mesa principal para que possamos dar prosseguimento a esta sessão. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, ilustres e queridos telespectadores da TV Assembleia, esta não é uma sessão comum. Esta não é uma sessão qualquer. Esta é uma sessão solene. Sendo uma sessão solene, obedece à rígida forma sacramental. Somente o presidente da Assembleia Legislativa pode convocar sessões solenes. E ele só pode convocar mediante solicitação de deputado em exercício no seu mandato perante a Assembleia Legislativa de São Paulo. Solicitada a sessão solene, ela tramita pelos órgãos internos da Casa, recebendo análise e pareceres, até ser julgada pelo Colégio de Líderes, que congrega todas as lideranças desta Casa de Leis. Há casos em que sessões solenes são solicitadas e, lamentavelmente, não deferidas, porque só se pode requerer sessão solene para eventos de reconhecida
e notória relevância social. Esta sessão solene, tendo em vista a importância da instituição homenageada e a magnitude do seu trabalho em prol da sociedade, foi aprovada pelo voto da unanimidade dos integrantes do Colégio de Líderes, o que demonstra o respeito desta casa ao trabalho do Ministério Público. Por isso que a sessão solene só pode ser realizada às segundas e sextas-feiras, porque ela é realizada no plenário principal da casa, o plenário Juscelino Kubitschek, onde são votados os projetos de lei e onde foi votada a Constituição Estadual de 1989. Por que tudo isso? Porque esta é uma sessão solene para prestar homenagem ao Ministério Público de São Paulo, o maior Ministério Público do país. Desde sua fundação, o Ministério Público de São Paulo tem prestado relevantes serviços à população, seja no combate ao crime organizado, à corrupção, à improbidade administrativa, à defesa do meio ambiente e do consumidor, ao atendimento ao público em geral, especialmente ao idoso e portador de necessidades especiais, e na defesa dos interesses indisponíveis de nossa sociedade. Realmente, uma instituição com uma folha de serviços inegável, prestada à sociedade. Por essa razão, convido todos os presentes para, em pé, ouvirmos a primeira parte do hino nacional brasileiro, que será executada pela Banda da Polícia Militar de São Paulo, sob a regência do nosso ilustre e estimado amigo subtenente Emerson Pereira. Agradecemos a execução do hino pela Banda da Polícia Militar e ao subtenente Emerson Pereira. Sejam portadores de nossos cumprimentos essa gloriosa instituição, o 130 de 31. Muito obrigado, uma boa noite, que Deus os abençoe e guarde vossas famílias. O Ministério Público do Estado de São Paulo, hoje homenageado pela Assembleia Legislativa, é o maior do Brasil. Tem cerca de 1.700 promotores de justiça e 300 procuradores de justiça, que são os promotores que atuam em segundo grau. O MP de São Paulo tem ainda cerca de 4.000 queridos e estimados e imprescindíveis servidores, incluindo 900 assistentes jurídicos.
está presente em todas as comarcas do estado de São Paulo. O MP é instituição permanente, reza a Constituição, portanto, jamais poderá ser extinto. Essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Sua face mais visível é a atuação criminal, como titular da ação penal. Tivemos aqui recentemente notícia de uma importante ação, um golpe importante desferido pelo Ministério Público contra a criminalidade organizada. Entretanto, atua também na defesa do patrimônio público. Eu tive o privilégio de atuar durante 15 anos na Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público da capital. E somente nesta promotoria já foram solicitados de volta aos cofres do Estado e do município quase 30 bilhões de reais ao longo de quase 20 anos de existência. Defesa dos direitos humanos, da saúde pública, da habitação e urbanismo, do idoso, da infância e juventude, do consumidor, meio ambiente, educação, pessoas com deficiência e inclusão social. Tem ainda atuação eleitoral em falências e fundações. Possui vários grupos de atuação especial, como o GAECO, combate ao crime organizado, GAEMA, defesa do meio ambiente, GEDUC, da educação, GECEP, controle externo da atividade policial, GECAP, combate aos crimes ambientais e parcelamento irregular do solo, com atuação na capital, que é também o grupo encarregado de defesa dos animais. Ainda estamos todos escandalizados e estarrecidos com o tratamento a que eram submetidos cães Beagle naquele instituto em São Roque, e caberá também ao Ministério Público providências neste âmbito. O GEVID, combate à violência doméstica, e o GEDEC, combate a delitos econômicos e lavagem de dinheiro. Possui ainda o núcleo de políticas públicas, que após ouvir a comunidade acadêmica e a sociedade civil, auxilia a administração superior na definição das prioridades a serem enfrentadas pelo MP. E possui ainda a Escola Superior do Ministério Público, que tem produzido grande material científico e acadêmico, e auguramos que muito em breve possa cristalizar o seu convênio com a Academia de Polícia de São Paulo, aqui representada pelo nosso estimado professor doutor Mário Leite, que prestigia este nosso evento. Neste momento, comunico a todos os presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia no próximo dia 20, depois de amanhã, domingo, às 21 horas, pela NET, no canal 7, agora sim, pela TVA, no canal 66, e TV Digital Aberta, canal 61.2. Portanto, quem tem a TV a cabo, eu no meu caso, NET, em vez de assistir Pânico ou Fantástico e perder meu tempo, eu ponho no canal 7 para assistir a sessão solene e rever e a todos os nossos telespectadores conhecerem melhor essa gloriosa instituição, o Ministério Público. Neste momento, faremos uma homenagem a um ilustre servidor de 30 anos de carreira, imaginem só de idade, que honra o nosso Ministério Público. Eu peço que o nosso querido Flávio Prado, eminente homônimo do prestigioso locutor esportivo, venha aqui à frente para fazer a entrega de uma homenagem, de uma placa ao presidente da Associação União dos Servidores Públicos, Ney Carlos Alves. Uma salva de palmas ao senhor Ney pelos relevantes serviços prestados à nossa instituição. Convido o Procurador-Geral de Justiça para nos acompanhar na entrega.
Dando sequência a esta sessão solene, convido o nosso eminente doutor Mário Leite de Barros Filho, diretor da Academia de Polícia, academia da qual tenho o privilégio de ser professor concursado, para que ocupe a tribuna principal dos trabalhos, representando o delegado-geral Dr. Luiz Maurício Souza Blazek, momento em que informo a Sua Excelência que, no intuito de valorizar o policial que estuda e pesquisa, esta Assembleia vai aprovar a incorporação, sim, de todos os adicionais resultantes das aulas ministradas na Academia de Polícia pelos seus professores, assim como também na nossa Polícia Militar. Com a palavra, doutor Mário Leite de Barros Filho. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso querido deputado Fernando Capês, procurador de Justiça e segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Saudar o excelentíssimo senhor Márcio Fernando Elias Rosa, ilustre procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo. Cumprimentar também o excelentíssimo senhor desembargador Raimundo Amorim Cantuária, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Ivan Sartori. Saudar o excelentíssimo senhor doutor Paulo Juricic, procurador de Justiça, assessor especial da presidência da Associação Paulista do Ministério Público, neste ato representando o seu ilustre presidente. Saudar o excelentíssimo senhor Roberto Levianu, promotor de Justiça e presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, e também uma especial saudação ao excelentíssimo senhor Paulo Salvador Frontini, eterno Procurador-Geral de Justiça. Um cumprimento especial a todos os senhores membros do Ministério Público, autoridades civis, militares, parlamentares, advogados e servidores. Sejam as minhas primeiras palavras para parabenizar o deputado Fernando Capês pela louvável iniciativa de homenagear o Ministério Público do Estado de São Paulo. Esta iniciativa só poderia ter partido de um dos maiores homens públicos que honra e dignifica o Parlamento Nacional. Parabéns, deputado Capês. Ressalte-se que a homenagem é justa, porque o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses sociais individuais e indisponíveis. Gostaria de destacar a importância do Ministério Público Paulista, pelos relevantes serviços prestados à sociedade bandeirante. O momento é oportuno para cumprimentar o excelentíssimo senhor doutor Márcio Elias Rosa, ilustre Procurador-Geral de Justiça, pela direção brilhante de uma das maiores e conceituadas instituições brasileiras. Salientar ainda a relevância de estreitar os laços entre a Polícia Civil Paulista e o Ministério Público do Estado de São Paulo, para o fortalecimento da justiça criminal, na luta sem trégua contra a violência e criminalidade. Efetivamente, quando me manifesto sobre a relação profissional do Ministério Público com a Polícia Judiciária, costumo dizer que os delegados de polícia são os produtores da uva e os promotores de justiça os fabricantes do vinho. Se não houver uma verdadeira harmonia e integração entre a autoridade responsável pela investigação criminal e o titular da ação penal, a qualidade dessa bebida não será boa, em detrimento da segurança da população. Desta forma, concluo afirmando que, nos tempos difíceis que estamos vivendo, é de suma importância que a Polícia Judiciária esteja unida ao Ministério Público para que possamos vencer o nosso inimigo comum, o crime organizado. Muito obrigado a todos. Parabéns, Tomário. Muito obrigado. Muito obrigado.
Informo ainda a presença aqui de Sua Excelência, Dr. Sérgio Turra Sobrani, subprocurador-geral de Justiça Jurídico e um eminente professor, doutor, jurista. Também aqui Sua Excelência, que muito nos honra, Dr. José Roberto Jauar Julião, eminente procurador de Justiça, com brilhante trabalho à frente do Ministério Público. O homenageado Ney Carlos Alves, presidente da Associação União dos Servidores. E também aqui presente a doutora Jacira Costa Silva, presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de São Paulo, a quem peço também uma salva de palmas. Nosso querido, estimado delegado de polícia da assessoria policial civil desta Assembleia, doutor Edson Pinto, primeiro-tenente Alexandre João Salomão, representando o comandante-geral da Polícia Militar, nosso amigo, coronel Benedito Roberto Meira, senhor João Gomes, representando meu estimado amigo, colega e hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Dimas Ramalho, doutora Valéria Palermo Capês, eminente promotora de justiça criminal de Guarulhos, também muito nos honra com a sua presença. Peço ao cerimonial que identifique mais autoridades, promotores, juízes, outras autoridades aqui presentes, para que possamos nominá-las aqui no cerimonial. Neste momento, nós solicitamos ao Dr. Paulo Juricic, que, representando Sua Excelência, Dr. Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, que aqui se faz representar pelo Dr. Juricic, que receba, em nome do Dr. Felipe, esta placa em homenagem à e querida APMP. E neste momento, para falar em nome do Dr. Felipe Locke Cavalcante, representando nossa querida PMP, para usar a tribuna, nosso eminente, estimado Dr. Paulo Juricic. Doutor Fernando Capês, deputado estadual e nosso colega, procurador de Justiça. Doutor Márcio Fernando Elias Rosa, digníssimo procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor Sérgio Turra Sobrani, digníssimo subprocurador-geral jurídico do Ministério Público. Doutor Raimundo Amorim Cantuária, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Roberto Livianu, promotor de justiça e presidente no movimento do Ministério Público Democrático, Dr. Mário Leite de Barros Filho, diretor da Academia de Polícia Civil, Dr. Paulo Salvador Frontini, ex-procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Demais presentes, minhas senhoras e meus senhores. Aqui, e representando o nosso presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Dr. Felipe Locke Cavalcante, que não pôde estar aqui presente, inclusive à última hora, por estar preso pela chuva
e tinha se dirigido a São Carlos. Senão, ele estaria aqui com toda a alegria para receber essa homenagem em nome da Associação Paulista do Ministério Público. Quero dizer que a nossa função é gratificante no sentido de poder prestar o serviço à sociedade. A Constituição Constituição Federal, que fez 25 anos, que se aniversaria dando poderes ao Ministério Público, mais poderes ou mais encargos ao Ministério Público, e, com isso, nós estamos fazendo um novo perfil ministerial. E sempre na prestação do serviço à sociedade, de conformidade com o nosso parceiro, o legislativo, com o nosso parceiro, a polícia, no sentido de juntos encaminharmos para a mesma finalidade. Estamos, a duras penas, no Estado democrático de direito. Então, o que prevalece é a lei, então nós precisamos ter leis que respondam com maior vigor às demandas sociais, e o Ministério Público está aqui para aplicar a lei e, ao mesmo tempo, fiscalizar a lei. Como disse o meu antecessor, precisamos também andar juntos com a polícia. Aliás, e essa é a intenção, não haver conflito com a polícia, principalmente agora no combate ao crime. O inimigo é comum. Então, essa manifestação concorrente do Ministério Público na investigação criminal. O Ministério Público não quer se arvorar em fazer a investigação criminal, mas apenas, vamos dizer, colaborar e andar junto para a maior criminalidade. O Ministério Público não atua só na questão criminal, atua na área civil, em vários setores, mas principalmente na área criminal, que nós temos que ter. Talvez o deputado seja sensível, a Casa de Lei é mais sensível aos reclamos sociais. A partir do momento que se tomam alguma posição social, é claro que a Casa da Lei deve ficar sensível e tomar providências. A gente vê na imprensa esse movimento social que ultrapassa todos os limites, a ponto de se pôr de ponta cabeça o carro policial, sem nenhuma noção de nenhuma impunidade. Mas a nossa função, nós agradecemos, em nome da associação, essa manifestação da Assembleia Legislativa de São Paulo em homenagear o Ministério Público. Nós estamos empenhados em cumprir com a nossa obrigação. Isso eu digo, e de viver e conviver no dia a dia com a nossa instituição. Então, é esse o nosso objetivo e tentamos cumprir da menor maneira. Portanto, eu agradeço a manifestação desta casa e muito obrigado. Muito bem. Anunciamos também as honrosas presenças do Dr. Tiago de Toledo Rodrigues, eminente 7º promotor de justiça de Itaquaquecetuba, do Renato Kim Barbosa, eminente 1º promotor de justiça de Mogi das Cruzes, aqui presentes também. Também representando o vereador Aurélio Nomura, Antônio Carlos Baroni, aqui presente. Anunciamos, nesse momento, a chegada do presidente da Associação
paulista do Ministério Público, Dr. Felipe Locke Cavalcante, a quem peço uma calorosa salva de palmas. Se Sua Excelência está aqui, Sua Excelência vai falar. Com a palavra, Dr. Felipe Locke Cavalcante. Boa noite. Gostaria de, na pessoa do nosso insigne deputado e presidente dessa sessão, Fernando Capês, agradecer em nome de todos os promotores e, sobretudo, reiterar as palavras levadas a efeito pelo Dr. Paulo Juricic, que estava até o momento nos representando e cujo discurso certamente representou tudo o que a associação teria a dizer. Eu só venho aqui me desculpar pelo atraso, estava no interior, fiz tudo o que foi possível para conseguir chegar a tempo e é evidente que esta cerimônia para nós é muito cara, muito importante. Eu gostaria de agradecer a presença do Fernando Capês, do nosso procurador-geral, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, do presidente do Ministério Público Democrático, Dr. Roberto Liviano, do Dr. Ney Carlos Alves, presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público, Dr. Paulo Juricic, que já falei, do Dr. Sérgio Turra Sobrani, subprocurador, Dr. Raimundo Amorim Cantuária, desembargador representando o presidente do Tribunal de Justiça e nosso associado, uma alegria revê-lo, Dr. Mário Leite de Barros Filho, diretor da Academia de Polícia Civil, e Dr. Paulo Salvador Frontini, querido e estimado ex-procurador-geral de Justiça, sempre procurador-geral, e quando ele era procurador-geral, eu ingressei no Ministério Público como estagiário. Então, uma alegria revê-lo aqui e uma honra muito grande. Eu gostaria simplesmente de dizer que esta interação entre Assembleia Legislativa e Ministério Público para nós é fundamental, é o sinal de progresso, é o sinal de representação da sociedade e o sinal de sucesso das nossas instituições. Estamos de mãos dadas e estamos de mãos dadas para construir o futuro. E esse futuro é bem representado pela atuação sempre combativa do nosso deputado Fernando Capês. Muito obrigado a todos, parabéns, muito obrigado por tudo. Muito bem, presidente. Parabéns. Neste momento, sensibilizado pelo seu comparecimento, representando o nosso querido presidente Ivan Sartori, do desembargador Raimundo Amorim Cantuária, para proferir algumas palavras também. Essa Assembleia Legislativa se sente muito engrandecida e agradecida pela honrosa presença de Vossa Excelência. O senhor Capês, que nos honra em ser nosso colega do Ministério Público, esta sessão, quem eu saúdo todas as demais autoridades aqui presentes. Eu sempre enxerguei o Ministério Público, desde a época em que tive a honra de integrar essa instituição por 21 anos, como o órgão da sociedade na atuação perante o judiciário, como agente provocador da jurisdição. O Ministério Público nunca atua em nome do Estado ou mesmo de grupos de interesse. Sua atuação é mais nobre, defende o povo. Por isso, nada mais natural que este órgão do povo seja homenageado na Casa do Povo, a augusta Assembleia Legislativa do bravo povo bandeirante. Com esta visão que aprendi desde a época de ingresso na carreira do Ministério Público,
E essas lições eu não posso esquecer, porque um dos professores está aqui ao meu lado, o doutor Frontini. Permita-me, senhor deputado, que em meu nome e em nome do egrégio e centenário Tribunal de Justiça de São Paulo, aderir a tão justa homenagem a esta democrática instituição, o Ministério Público do meu Estado, o Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado. Maravilha, que bonito. Neste momento, passo a palavra ao Dr. Roberto Liviano para falar em nome do Ministério Público Democrático. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo senhor Dr. Fernando Capês, digníssimo deputado estadual desta Assembleia Legislativa, também nosso colega de Ministério Público, parabéns pela iniciativa. Hoje, presidindo esta sessão, é uma honra compor esta mesa ao lado de Vossa Excelência, que tem brilhado na representação do povo paulista aqui na Assembleia Legislativa. Receba a homenagem, o cumprimento do movimento do Ministério Público Democrático. Excelentíssimo senhor Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, digníssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, também receba o meu cumprimento, a minha homenagem, pela condução que vem tendo à frente do Ministério Público, na defesa de questões importantes que se apresentam para o Ministério Público cotidianamente. Nós não temos momentos de tranquilidade. Aliás, na semana que vem teremos momentos bastante difíceis lá no CNJ, em que se discutirá a questão da presença dos promotores de justiça nos fóruns, né? Nós queremos atender o povo, a Constituição determina que nós façamos isso, mas há um questionamento em relação a isso, e 522 promotores e 1.200 servidores estão ameaçados de ser retirados dos fóruns. Tenho certeza que essa questão terá um bom encaminhamento na semana que vem. Excelentíssimo doutor Felipe Locke Cavalcante, nosso querido presidente da Associação Paulista do Ministério Público, digno presidente, que vem imprimindo uma dinâmica importante e parceiro de lutas em várias questões, ao lado do movimento do Ministério Público Democrático, questões que dizem respeito aos interesses da sociedade, aos interesses do povo. Aqui mesmo tivemos a oportunidade de juntos realizar uma audiência pública relacionada ao tema da PEC 01 de 2013, entre tantas outras lutas que, de um lado, representam lutas importantes para o Ministério Público e também lutas importantes para a sociedade. Dr. Raimundo Cantuária, nosso ex-colega e hoje integrante da magistratura, também, para minha alegria, associado, fundador do movimento do Ministério Público Democrático, assim como o doutor Felipe Locke, também associado do movimento do Ministério Público Democrático. É uma honra, uma alegria ter Vossa Excelência hoje aqui, que brilhou no Ministério Público, especialmente na promotoria de falências, com uma seleção, com nível de seleção brasileira na defesa do interesse da sociedade. Dr. Paulo Juricic, assessor especial da presidência, Dr. Mário Leite de Barros Filho, diretor da Academia de Polícia Civil. Polícia Civil receba também toda a homenagem e respeito do Ministério Público pelo trabalho importante que faz na proteção da sociedade. Aliás, Polícia Civil e Polícia Militar recebam nossos cumprimentos aí, vários oficiais que trabalham diariamente, arriscam suas vidas em prol da sociedade, merecem todo o nosso respeito e consideração. Saibam que o Ministério Público tem profundo respeito pelo trabalho de todos vocês.
Dr. Sérgio Turra Sobrani, subprocurador-geral jurídico, Ney Carlos Alves, presidente da Associação dos Servidores, Jacira Costa Silva, presidente do Sindicato dos Funcionários do Ministério Público, meus senhores, minhas senhoras. É muito simbólico que se faça essa sessão de homenagem ao Ministério Público aqui na Assembleia Legislativa, né? Assembleia Legislativa, Poder Legislativo, que representa um dos pilares da democracia. Aqui são discutidas as leis, aqui o povo é representado democraticamente, e aqui o Ministério Público se sente em casa, porque, como disse bem o colega Cantuária, é a casa do povo. Então, é motivo de muita alegria e muita honra para o Ministério Público ser homenageado aqui, nesse espaço democrático da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nesse momento tão importante que nós vivemos, em que, no maior período de estabilidade democrática, nossa Constituição completa 25 anos de vigência. Parece algo desimportante, mas não é. Isto é sinal de amadurecimento da nossa democracia. Então, é motivo, sim, de celebração termos uma Constituição que já completa 25 anos de vida, e a Constituição não é uma simples lei, mas é a carta política de um povo. É um conjunto de garantias, um conjunto de nortes fundamentais para uma existência pacífica, respeitosa, a direitos, uma convivência entre irmãos. Portanto, é muito importante acontecer essa homenagem nesse momento tão caro em que a nossa Constituição completa 25 anos de vida. E, com certeza, ao longo desses 25 anos, doutor Frontini, que também foi meu professor, para minha honra e alegria, com certeza o Ministério Público evoluiu muito, aprendeu muito, né? E tem que aprender, porque o comportamento da sociedade é dinâmico, e a cada dia nós temos que ter a humildade de aprender. Hoje a sociedade não se contenta com um promotor que conhece a lei, um promotor que sabe elaborar uma denúncia. A sociedade espera um promotor que tenha traquejo para resolver os conflitos sociais, para celebrar os termos de ajustamento de conduta, para pacificar os conflitos, para negociar, que saiba se comunicar com a sociedade, prestando contas daquilo que é feito. A sociedade espera um promotor que saiba fazer a prevenção, porque a prevenção é importantíssima. O promotor equilibrado, de bom senso, que age com lealdade, com ética, que representa a sociedade da maneira equilibrada como ela espera. Portanto, não é um simples conhecedor da lei, mas é alguém que tem o talento para resolver os conflitos sociais. E é o promotor, eu costumo dizer, quando as pessoas perguntam o que faz um promotor, promotor acusa? Eu costumo dizer, não, promotor defende. A diferença entre o promotor e o advogado é que o advogado defende um, o promotor defende todos, defende toda a sociedade. Portanto, o promotor é o defensor de toda a sociedade, né? E, como já se mencionou aqui, os papéis do Ministério Público eles se avolumaram em importância com a defesa da infância, do idoso, da pessoa com deficiência, do patrimônio público, do meio ambiente. São papéis importantes que a Constituição nos outorgou. Portanto, sem cansá-los mais, porque o momento é de celebração e ainda haverá uso da palavra, eu quero agradecer realmente a oportunidade de estar aqui hoje e dizer a vocês que o movimento do Ministério Público Democrático se sente feliz em fazer parte desta solenidade. Nós que nascemos há quase 25 anos também, por influência do movimento associativista democrático europeu, e nosso trabalho se volta a fortalecer a cidadania, a democracia, aproximar o Ministério Público do povo e fazer com que o grau de conhecimento das pessoas sobre seus direitos cada vez seja melhor, mais significativo, para que nós tenhamos respeito a direitos e democracia verdadeira. Muito obrigado pela atenção de vocês e parabéns ao Ministério Público. Parabéns, Roberto, parabéns. Enviaram seus agradecimentos a esta sessão solene. Presidente do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Cultural e Social de São Paulo, senhora Lu Alckmin.
estimado prefeito Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, vereador José Américo, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, professor Dr. Júlio César Durigan, magnífico reitor da Unesp, nosso querido Dr. Edson Simões, um dos maiores conhecedores de história do Brasil e história geral, presidente do Tribunal de Contas do município, estimada Colésia de Souza Arruda, secretária de Justiça e Defesa da Cidadania, estimado Lorival Gomes, secretário de Administração Penitenciária, estimado Coronel Benedito Roberto Meira, comandante da Polícia Militar, estimado querido amigo Marcos da Costa, presidente da OAB, também o excelentíssimo, querido amigo, governador Luiz Antônio Fleury Filho. Também está presente João Neto, assessor parlamentar de Mário Covas Neto, vereador, e os defensores da causa animal, num dia tão triste para aqueles que amam e defendem os animais, Jorge Pereira e Marcelo Lorenzoni, quando aquele circo de horrores do Instituto Farmacêutico de São Roque teve revelado o tratamento e a tortura que eram submetidos os cães Beagle. E nós estamos aqui fazendo uma grande corrente na internet, denunciando e pedindo providências para punir estes que usaram da vida de animais inocentes para obter a ganância desmedida de seus lucros. Nesse momento em que se aproxima o epílogo, o clímax desta sessão solene, nós faremos uma homenagem ao representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, o maior Ministério Público do país. Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, natural de Ibiúna, casado e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, nossa querida e estimada IT. Ingressou no Ministério Público em dezembro de 1986. Foi promotor de justiça em Apiaí, primeira entrância, Sumaré, segunda entrância, Barueri, terceira entrância, classificações da época. Na capital, entrância final, também classificação da época. Atuou na Promotoria de Justiça Criminal de Santo Amaro e na Promotoria de Justiça da Cidadania. Eu diria, foi o primeiro promotor de justiça da cidadania do Estado de São Paulo. Dr. Márcio lá chegou antes da entrada em vigor da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429/92, sendo seguido pelo Dr. José Lino Brito e depois por este que preside esta sessão. Dr. Márcio Elias Rosa foi também autor da primeira ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, com base na Lei Bilac-Pinto, de 1958. O tempo passa. Foi promovido a Procurador de Justiça em 2009, assumiu a Diretoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, a Subprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão, é mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC, sendo ainda especialista em processo penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O currículo omite, mas eu conto. Um dos melhores professores do curso preparatório Damásio de Jesus, eminente professor de Direito Administrativo e Constitucional. É autor de livros jurídicos, um deles de Direito Administrativo, recordista de vendas da editora Saraiva, e vários artigos publicados em revistas especializadas. Assumiu a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em 5 de abril de 2012. É diretor da Comissão de Acompanhamento Legislativo do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça e dos Estados da União. Convido a todos os integrantes desta mesa e também ao Dr. Paulo Salvador Frontini, sempre Procurador-Geral de Justiça, para que me acompanhem na entrega de uma placa em homenagem ao Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, numa homenagem que fazemos ao maior Ministério Público do país, o Ministério Público do Estado de São Paulo.
A placa com o símbolo oficial do Poder Legislativo do Estado de São Paulo diz: Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por iniciativa do deputado estadual Fernando Capês, em sessão solene dedicada ao Ministério Público de São Paulo, MPSP, presta homenagem a essa competente instituição, na pessoa do seu procurador-geral, Márcio Fernando Elias Rosa, que com empenho e excelência vem contribuindo para o fortalecimento de iniciativas pioneiras em prol do direito e da justiça. Ao longo de sua história, o MP de São Paulo tem prestado relevantes serviços à população no combate ao crime organizado, no combate à corrupção, no combate à improbidade administrativa, além do atendimento ao público em geral, e especialmente idoso ou portador de necessidades especiais, e na defesa de qualquer interesse indisponível à sociedade. São Paulo, 18 de outubro de 2013, Fernando Capês, deputado estadual. E, para o desfecho desta sessão solene, convido Sua Excelência, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, a ocupar a tribuna principal, privativa dos deputados em exercício nesta casa, mas que hoje se rende e se engalana com a presença do Ministério Público, representado por sua autoridade maior, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa. Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Excelentíssimo deputado Fernando Capês, eminente parlamentar, procurador de justiça, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, excelentíssimo desembargador, doutor Raimundo Amorim Cantuária, que neste ato representa a Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eminente presidente da Associação Paulista do Ministério Público, meu estimado colega procurador de justiça, doutor Felipe Locke Cavalcante, eminente doutor Paulo Juricic, também representante da Associação Paulista do Ministério Público, excelentíssimo presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, procurador de justiça, promotor de justiça, doutor Roberto Livianu, excelentíssimo doutor Mário Leite de Barros Filho, eminente delegado de polícia e diretor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, estimado doutor Sérgio Turra Sobrani, eminente subprocurador-geral de Justiça, que integra o gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, excelentíssimo doutor Paulo Salvador Frontini, ex-procurador-geral de Justiça, eminente procurador de Justiça, eminente homem público, que neste ato indica, simboliza também a história construída por gerações e gerações em favor do Ministério Público do Estado de São Paulo e, assim, em favor da sociedade bandeirante. Ilustríssimo Ney Carlos Alves, eminente presidente da União dos Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo, do mesmo modo, a senhora Jacira Costa Silva, eminente presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo. Meus prezados colegas Valéria Capês, Renato Kim Barbosa, Tiago de Toledo Rodrigues, José Roberto Jauar Julião, minhas senhoras, meus senhores, deputado Fernando Capês, em nome do Ministério Público do Estado de São Paulo, dirijo a Vossa Excelência e, desse modo, quero dirigir a toda esta Casa Legislativa os meus sinceros agradecimentos
por esta homenagem que é prestada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, aos meus colegas promotores e procuradores de justiça. Muito obrigado. Vossa Excelência, com o apoio unânime desta Casa Legislativa, reservou esta data, esta ocasião, esta sessão solene, para prestar homenagem a homens e mulheres que emprestam a sua vida à defesa do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, do chamado interesse público, e homens e mulheres, promotores, procuradores, servidores, estagiários, que têm tornado concreta e efetivo a defesa da justiça social, a promoção da justiça social. Deputado Fernando Capês, dirijo a Vossa Excelência esse meu agradecimento em nome de todos os promotores e procuradores de justiça e dirijo também a Vossa Excelência uma homenagem, posto que é também membro da instituição. Vossa Excelência também ajudou a construir este capítulo histórico que o Ministério Público do Estado de São Paulo vivencia. Permitam-me, todos os presentes, prestar a minha justa homenagem à Sua Excelência, o Dr. Paulo Salvador Frontini, eminente Procurador-Geral de Justiça, que muito nos ajudou, foi decisivo mesmo para que o Ministério Público Paulista tivesse o perfil constitucional que detém hoje, para que o Ministério Público Brasileiro detivesse o perfil constitucional que detém hoje. Dr. Paulo Salvador Frontini é o pioneiro na defesa dos interesses transindividuais ou coletivos em sentido amplo, se notabilizou não apenas pelo magistério na defesa, no estudo do direito comercial, mas também, e sobretudo, foi precursor da defesa do consumidor no Brasil. Foi decisivo na construção de uma política de atuação do Ministério Público e do Estado, do Executivo, na defesa do consumidor. Exemplo significativo da incorporação no nosso sistema jurídico da tutela ou da defesa, em juízo ou administrativa, de um interesse comum a todo e qualquer cidadão, a toda e qualquer pessoa, que atue, não é? Que estabeleça as chamadas relações de consumo. O Dr. Paulo Salvador Frontini, presente nesta sessão, indica que o Ministério Público é construído dia a dia, sob o alicerce e bases sólidas de homens e mulheres que, ao longo de suas vidas, ajudaram a construir esta instituição que, de fato e verdadeiramente, vem prestando bons e positivos trabalhos em defesa do interesse público e do interesse social. Mas permita-me, deputado Fernando Capês, fazer também um outro registro importantíssimo. Não há uma jornada e uma missão como a que o Ministério Público se propõe realizar de maneira isolada ou solitária. Ao contrário, o Ministério Público presta os seus agradecimentos ao Poder Judiciário. Poder Judiciário que, ao estabelecer com o Ministério Público uma relação funcional, obrigatória, cotidiana, contribui para que se preste, ou é decisivo para que se preste, os serviços jurisdicionais ou a realização concreta da justiça. Esta jornada não é solitária e nem conquistada sozinho, por isso também a nossa atuação conjugada com as autoridades e com as instituições policiais, Polícia Civil, Polícia Militar. Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, seguramente constituem um arcabouço de instituições voltadas unicamente para um só objetivo: tornar concreto a ainda utópica
ainda utópico, sonho de uma sociedade verdadeiramente justa, livre e igualitária. A missão que é confiada a cada delegado de polícia, a cada agente de carreira policial, a missão que é confiada a cada integrante da Polícia Militar, é também confiada ao Ministério Público, o que nos impõe a obrigação de buscar sempre também a valorização efetiva dessas instituições. A noite é de homenagem ao Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público Brasileiro e o Ministério Público de São Paulo agradece a homenagem. Sei que ela é dirigida, Dr. Fernando Capês, eminente deputado, aos meus colegas, promotores e procuradores de justiça, que tornam, no dia a dia, no atendimento ao público, no comparecimento nas audiências, no plenário do júri, na intervenção processual, em cada ação civil pública que promovem, tornam concreto e real o Ministério Público. O desejo de cada um de nós, promotores de justiça do Estado de São Paulo, saibam, senhores, é saber sempre manejar a lei, encontrar o direito e, assim, promover justiça. Muito obrigado à Casa Legislativa. Muito obrigado, eminente deputado Fernando Capês. Uma boa noite. Anunciamos ainda em tempo a presença do eminente Procurador de Justiça, aposentado, Dr. Fábio Guimarães, que também nos honra aqui com a sua presença, Fabinho. Esta foi uma sessão solene em que eu presidi, procurando controlar a minha emoção. Não deixa de ser tocante poder aqui hoje, presidindo uma sessão, como vice-presidente da Assembleia Legislativa, como deputado estadual, fazer homenagem à instituição que me acolheu, ainda jovem, no início de janeiro de 1988. Eu vejo aqui o Dr. Felipe Locke Cavalcante, que foi membro do Conselho Nacional de Justiça, meu colega da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que também com uma carreira brilhante junto a esta instituição. Vejo Roberto Livianu, com sua empolgação, sua paixão pelo Ministério Público, Paulo Juricic. Vejo Dr. Paulo Salvador Frontini, que edificou o Ministério Público numa época em que essa instituição ainda não tinha os fortes pilares que hoje a sustentam. Um herói, um pioneiro desta instituição. Fábio Guimarães, desde 1979, prestando serviço, engrandecendo esse nosso Ministério Público, hoje aposentado. Os colegas nossos de Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, que vieram até aqui com tanto sacrifício, prestigiar, sinal do seu amor, da sua paixão por essa instituição. A minha esposa, promotora de justiça criminal, Valéria Capês, já caminhando para 15 anos de carreira, que eu vejo a dignidade, o destemor, o empenho no exercício da função. Vejo também nosso querido, hoje desembargador, Raimundo Amorim Cantuária, que engrandeceu o Ministério Público com sua atuação durante tantos anos. E aqui, ao meu lado, o chefe da instituição, o Procurador-Geral de Justiça, um homem ao lado de quem tive a honra de trabalhar e aprender a lidar na área do combate à improbidade administrativa. A grande cabeça pensante daquela promotoria, que realizava as ações sob a coordenação de José Silvino Perantoni,
hoje aposentado em São Manuel. Foi duro para mim tomar a decisão de me licenciar desta instituição, correr todos os riscos de disputar uma eleição, impugnado, com uma impugnação publicada na imprensa, injusta, porque eu tomei posse antes da promulgação da Constituição de 88, mas proposta e acolhida pelo Tribunal Regional Eleitoral, somente revertida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O desafio de empreender e não conseguir. Mas me sinto ainda, aqui nesta Assembleia, vinculado com laços legais, afetivos e efetivos com a instituição do Ministério Público. Espero eu que na minha posse, ao fazer o discurso, que no ano seguinte o Dr. Felipe Locke Cavalcante também fez, ainda na paixão juvenil dos 23 anos, empolgado com a instituição, que dizia MP, Ministério Público, minha pátria, minha paixão, até o último dia em que a ela servir, nesse dia espero poder dizer o que São Paulo disse na sua segunda carta encaminhada a Timóteo, no capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. A fé que leva o promotor de justiça a empreender e enfrentar os desafios na defesa da sociedade, não se curvando a nenhuma outra força que não seja o poder da sua própria consciência, jamais fazendo da desgraça alheia pedestal para a sua vaidade, mas jamais se aninhando ao lado dos poderosos, quando, na verdade, o seu lugar é na tribuna da defesa dos fracos e dos hipossuficientes. Esgotado a objeção, a presidência agradece a todas as autoridades que se deslocaram. Dr. Mário Leite de Barros Filho, que veio aqui, prestigiou, diretor da Academia de Polícia. Dr. Cantuária, que veio, também prestigiou, representando o Tribunal de Justiça. A todos vocês que vieram, os alunos da Academia de Polícia, gloriosa Academia do Barro Branco, a todas as pessoas que aqui, os servidores do Ministério Público, a todos vocês, a minha gratidão por prestigiar esta sessão singela, mas de grande significado. Quero também cumprimentar a minha equipe, doutora Delmíndia Costa, doutora Anitta, todos aqueles que participaram da realização desta sessão, aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, dos serviços de atas, à excelência do cerimonial desta casa, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da casa. Por favor, ponham numa página com muito destaque esta sessão, ela é muito importante e muito significativa. Se possível, logo na primeira página do Diário Oficial. Da TV Legislativa, obrigado por transmitir em horário nobre, domingo às 9h da noite, esta sessão solene. Das assessorias da Polícia Civil e Militar que garantem a nossa segurança, bem como a todos que com suas presenças colaboraram para o êxito desta sessão. Declaro encerrada esta sessão e convido a todos para um coquetel oferecido pela Associação Paulista do Ministério Público e que será servido no Salão dos Espelhos. Muito obrigado, que Deus proteja, guie e guarde a todos. Boa noite.